Bom, então vamos lá. Começar a aula de hoje. Hoje a gente vai começar já a falar, a gente já falou um pouquinho de saúde, um pouquinho de segurança, né? E a gente vai falar hoje sobre meio ambiente, que está bem dentro da proposta do nosso projeto, né? Que depois nosso projeto vai falar sobre os resíduos lá no Porto de Santos. Então, eu vou hoje falar um pouquinho sobre meio ambiente, sobre a lei de crimes ambientais, né? A gente vai começar a mexer um pouquinho aí, fuçar nessa área ambiental, que é uma área que eu gosto muito, que é uma área que eu sou muito grata a participar dela, ter feito meu mestrado nela. E aí eu vou começar. Se vocês quiserem me interromper a qualquer momento da apresentação, tá, gente? Sintam-se à vontade, conversem, chamem, participem, não tenho nenhum problema com isso de ser interrompida, tá, pessoal? Podem me interromper à vontade, não tem problema nenhum, tá bom? Então, vou começar a compartilhar minha tela aqui. Então, vamos lá. Então, essa daqui vai ser a nossa aula de número 4, né? De segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. E essa aula vai estar disponível lá a partir de amanhã, lá na Liga Educacional. Lembrando que a gente já vai ter semana que vem feriado, né? Na terça-feira. E na outra semana já inicia a entrega da primeira fase do projeto, né? Eu já vou passar para vocês, entre hoje e amanhã, já vou passar aí um modelinho e alguns pedidos que eu quero para essa primeira fase. Não precisam se preocupar, não vai ser nada muito elaborado, tá? Mas eu já vou passar para vocês aí pelo grupo, né? Que eu acho que é melhor da gente conversar pelo grupo do WhatsApp. Conversem com os colegas, vejam se todos os colegas estão no grupo e tal. E vejam também se todo mundo tem grupo de trabalho, né, gente? Eu estou com 2 grupos inscritos, estou com 6 alunos, é isso que eu tenho. Eu não sei se mais alguém se colocou em algum grupo e tal. Se tiver, tem que me avisar, tá? O mais rápido possível. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente, né? E vamos ver o que está lá na nossa Constituição de 1988, né? Está lá, o meio ambiente é um bem fundamental à existência humana e, como tal, deve ser assegurado e protegido para o uso de todos. Percebam, quando a gente fala de meio ambiente, a gente logo vem na cabeça da gente planta, árvore, mar, rio. Gente, meio ambiente não é só isso, né? A gente tem também patrimônios históricos que fazem parte do meio ambiente, parques, praças, tem uma série de coisas aí que fazem parte do meio ambiente. Então, tudo aquilo que pertence ao povo, né, que pertence à população, faz parte do meio ambiente, é o meio onde as pessoas vivem. Então, o princípio está expresso lá na nossa Constituição, no artigo 225 da Constituição, que vai falar sobre esse reconhecimento do direito de um ambiente sadio, né, para as pessoas, direito à vida, né, no aspecto da própria existência física, saúde dos seres humanos e dignidade de existência, que vai ser medida pela qualidade dessa vida que a gente tem. O meio ambiente foi deixado de lado durante muito tempo, aí, muitos e muitos anos. É um assunto relativamente novo, né? Digo relativamente novo, porque até meados do século passado não se preocupava com o meio ambiente. Ainda hoje a gente tem muita dificuldade aí, muitos problemas com relação ao meio ambiente, ao respeito com o meio ambiente, né? Vamos ver algumas coisas aqui hoje, vamos ver alguns descasos, alguns crimes ambientais. Então, a gente tem aí a lei dos crimes ambientais. Existe uma lei que regulamenta esses crimes ambientais, que fala sobre esses crimes ambientais, e é uma lei muito importante. Ela é uma lei até que recente, né? Porque ela é uma lei de 1998. Vejam vocês, no final do século que foi colocada aí uma lei que vai regulamentar esses crimes ambientais. Então, é a Lei 9.605, de fevereiro de 98, que também é conhecida como Lei de Crimes Ambientais. E essa lei vai determinar quais são as sanções, as punições, quais são os crimes ambientais, né? E o que se faz com relação a quem comete crimes ambientais. Então, vai se considerar no Brasil crime ambiental uma ação
que cause prejuízo, né, aos elementos que vão compor o meio ambiente, que são a fauna, a flora, os recursos naturais e o patrimônio cultural brasileiro. Vejam que eu falei do patrimônio cultural, é importante, por exemplo, o Cristo Redentor é patrimônio cultural, ele é meio ambiente, né? Então, se eu cometer um crime contra o Cristo Redentor, eu estou cometendo um crime ambiental, tá? Então, a gente tem que ter em mente que o meio ambiente não é só flora e fauna, né? Então, por infringir esses valores que eram protegidos por lei, né, algumas sanções e penalidades foram criadas e foram determinadas. Por quê? Porque não se tinha muita... Eu vou falar um pouquinho de como que era antes dessa lei, né, mas não se tinha muito parâmetro, né, não se tinha muito controle. Então, essa lei de 12 de fevereiro foi criada justamente para que essas ações fossem aplicadas de uma forma justa, né, e de uma forma... seria uma forma, assim, equilibrada, né, não, sem dois pesos e duas medidas, né, a gente tem que ter, aí, se o cara cometeu o crime A, ele vai ser punido pelo crime A, se ele cometeu A e B, ele vai ser punido pelo A e pelo B, né, então, de uma forma justa, de uma forma coerente, né. Então, o que acontecia, né? Vamos ver que cabe essa lei, né? Cabe a Lei 9.605, dispor sobre quais serão as penalidades no caso da conduta que vai lesar o meio ambiente. Então, conforme for feito lá, conforme for determinado qual foi o crime ambiental que foi cometido, essa lei vai ser analisada, essa lei vai ser aplicada, né? E aí, em função disso, vai se determinar quais vão ser as punições, quais vão ser as sanções que vai se colocar aí. Então, o objetivo principal da lei, né, vai ser sobre reparação de danos ambientais. Por quê? Porque não adianta, né? A minha mãe falava assim, não adianta chorar sobre o leite derramado, né? Então, o que acontece? O cara vai lá, destrói lá o meio ambiente, faz lá uma ação que acaba com uma região inteira, e aí ele é punido, ele tem uma multa, mas digamos que ele tenha feito uma poupança para essa multa, digamos que ele tenha previsto isso tudo, e aí fica por isso mesmo, simplesmente ele foi lá, cometeu um crime ambiental, teve a multa, mas continuou aquilo lá degradado. Não. Essa lei, ela fala também de reparo, né? Ou seja, eu vou lá, eu estrago, eu pago a multa, mas eu tenho que voltar ao que era, eu tenho que consertar, eu tenho que reparar o que eu fiz, né? Então, essa lei vai prever ações de prevenção, né, que é para que não aconteça, né, aos danos ambientais, e na sentença penal e condenatória, né? Então, o cara vai ser preso, o cara vai ser multado, né? Essa lei está aí para analisar isso. Então, você sabia, por exemplo, que as praias são bens públicos de uso comum do povo e acesso a elas deve ser livre e gratuito? Agora, há pouco tempo, o Luciano Huck perdeu uma ação aí porque ele tinha uma praia privativa. Então, as praias privativas são proibidas, né? A praia pertence à população, né? A praia pertence ao povo. Então, antes da existência da lei, né, de proteção no meio ambiente, era um desafio, porque, por exemplo, havia já essa lei, porque essa lei que determina do uso livre das praias, ela é de 80 e pouco, mas a lei existia, né, que você não poderia ter praia privativa, que as praias eram bens públicos, era de acesso livre, mas não havia nenhuma lei que determinasse o que aconteceria com quem não cumprisse essa lei. Então, vamos supor lá, um grande condomínio, tem lá uma praia privativa que só quem mora no condomínio pode utilizar, né? Então, ele tem uma coisa que é proibida já desde 1980 e pouco. Mas, o que aconteceu com ele antes de ter essa lei de 1998, que é a lei de crime ambiental? Nada. Ele impedia a entrada, ele fazia uma coisa proibida, mas ele não era sancionado, não acontecia nada com ele, né? Então, havia essa garantia de acesso livre, mas não previa uma punição para quem impedisse que entrasse na praia. Então, eu coloquei aqui um caso, eu fui lá no Facebook do Ministério Público, né? E aí, lá no Ministério, inclusive essa imagem do slide anterior,
é do Facebook do Ministério Público Federal, né? Então, eles falam lá, as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado sempre livre e franco acesso a elas e ao mar em qualquer direção e sentido. Né? O acesso pode ser restringido apenas nos trechos considerados de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica. Na Praia Grande, por exemplo, existe lá o Canto do Forte, né? Lá tem, funciona, pertence à Marinha, pertence ao Exército, então aquele trecho da praia é protegido, aquele trecho é proibido, mas é porque ele está sendo considerado numa área de segurança nacional, né? Em Angra dos Reis, um condomínio... Aí vem um caso, né? Em Angra dos Reis, um condomínio privado vinha barrando o livre acesso à praia na estrada do contorno. Após a ação do Ministério Público Federal, a Justiça determinou que o condomínio permita o acesso ao local com placas de orientação ao público tal direito. Ou seja, aquela placa, né, que vocês viram no slide anterior, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Essa placa foi colocada lá. Essa placa, ela fazia parte da sinalização que o condomínio foi obrigado a colocar na sinalização e foi obrigado a abrir caminho para que as pessoas entrassem na praia, tá? Determinando a orientação do público, né? O condomínio vai ter que remover o portão, eles tinham um portão lá, né? Que não passava ninguém, com guardinha, né? Vai ter que remover o portão ou qualquer outro obstáculo e está proibida qualquer ação que vai impedir o acesso da população à praia, né? Então, eles foram condenados. Luciano Huck também foi, agora eu estava pegando aí material para fazer essa aula, eu estava lá vendo, e o Luciano Huck também perdeu uma ação, porque ele tinha lá uma casa com uma praia onde ele tinha um acesso privativo à praia, e ele foi proibido a isso, né? Não sei se foi multado ou não deu tempo de eu ler a notícia toda, mas ele também foi penalizado por causa disso. Então, matar um animal da fauna silvestre, né, antes da lei ambiental, era um crime inafiançável. Eu ia lá e matava um bicho qualquer, mesmo que fosse para comer, mesmo que fosse para me alimentar, para matar a fome da minha família, era um crime inafiançável. Né? A pessoa era presa, mas os maus tratos de animais e o desmatamento eram tratados como uma contravenção e as pessoas eram só multadas, né? Então havia aí muita diferença, né, na sanção que se dava a isso. Então havia algumas lacunas nas leis, né, na fiscalização, que deixava muito em branco, muito pouco explícito, né? O que ia se fazer com experiências em animais. Então, por exemplo, algumas empresas de cosmético usavam muitos animais para experiência, né? Então, essas coisas foram regulamentadas, a proteção dos animais. Então, algumas empresas como a Avon, Natura, não usam mais animais para experiências com seus produtos ou para realização de produtos químicos e tal. Então, a soltura de balões também foi regulamentada. Eu me lembro, quando eu era menina, que tinha festival de balão, né? Na época de São João, na época de Santo Antônio, né? Nas festas juninas. Ainda tem balão, mas hoje a coisa está muito menor, por causa da lei de crimes ambientais, que é de 1998, e essa lei determinou a proibição total de balões, né? É extremamente proibido. Não pode, acabou. A pessoa que for pega soltando balão vai lá pagar o que a lei determina. Essa aula nossa, gente, não tem não tem a pretensão de ser uma aula de direito, tá? Eu trouxe essa lei já esmiuçada para vocês, porque a lei ela é muito difícil de ser compreendida. Então, eu interpretei, esmiucei, trouxe as coisas mais relevantes, porque eu não tenho a pretensão de ser advogada nem nada, né? Então, não vou trazer para vocês termos e, às vezes, muitas coisas que vocês não vão entender, só para vocês saberem o que existe, o que são considerados crimes ambientais, tá? Então, com o surgimento dessa lei, né, de crimes ambientais, a legislação foi centralizada, né? A partir do momento que surgiu essa lei, que foi feita essa lei, a partir do momento que a gente organiza, né? A partir do momento que há uma organização e uma centralização, né?
Agora as penas são uniformes, né? E é feita uma gradação, né? Ou seja, a infração é baixa, tem uma multa pequena ou uma pena pequena, ela é mais alta, então vai ter os pesos e as medidas para se saber qual vai ser a punição, determinando os tipos de crimes ambientais, né? Então, no passado, a lei definia a responsabilidade não definia a responsabilidade das pessoas jurídicas, né, das empresas, por exemplo. Então, hoje, com essa lei, as empresas estão sendo penalizadas, as grandes empresas vão ser criminalizadas, né, vão ser responsabilizadas criminalmente por qualquer dano que o empreendimento que ela esteja fazendo venha causar. Seja um dano, né? A gente vai ver muito aí quando a gente entrar na área de porto, né? Que vai ser um nosso tema, que vai estar lá nos rejeitos, nos resíduos, né? E tem muita coisa. Então, por exemplo, aqui na Universidade de Santa Cecília, eles têm o maior laboratório do Brasil de ecotoxicologia. Eles recebem material do Brasil inteiro para fazer análise de água, análise de porto, né, principalmente na área portuária. Então, por exemplo, lá o contaminante que tem nas empresas, né, siderúrgicas, qual é o contaminante que vai para o mar, o que acontece com os peixes, todo esse estudo que faz parte do estudo da biologia marinha, né? Todo esse estudo é feito nos laboratórios da Universidade de Santa Cecília, que era até uns 2 anos atrás o maior e o mais gabaritado do país e o mais confiável, porque existe, claro, né, gente? A corrupção existe em todo lugar. E existe também corrupção de laboratório, né? Do laboratório soltar um laudo dizendo que o cara está lá dentro dos limites e não está, né? Então, que eu saiba, até tive aula com os professores lá do Santa quando eu fiz meu mestrado, eles receberam várias propostas já de suborno para adulterar a amostra, adulterar resultado, e eles nunca se curvaram a isso, né? Eles se mantêm, pelo menos é o que eles dizem para a gente quando eles dão aula, né? Eles se orgulham de manter essa fidelidade, né? Eu acredito porque são os professores de lá e as pessoas que são responsáveis pelos laboratórios são apaixonados pelo meio ambiente, jamais fariam nada para prejudicar, né? Então, a gente sabe que em muitos lugares o dinheiro fala mais alto, né? E a corrupção é grande, mas os ambientalistas, eles se orgulham de estar fora desse antro de corrupção, né? Os ambientalistas, na maioria das vezes, são seres apaixonados, né? Que trabalham pelo amor aos animais, à flora, à fauna, né? Por amor ao meio ambiente mesmo. Então, eu ainda acredito nos ambientalistas como sendo pessoas limpas e confiáveis, né? Quero acreditar, né? Pelo menos estou acreditando ainda. Bom, então, matar animal continua sendo crime, exceto se for para saciar a fome do agente, né? De quem está matando ou da sua família. Então, por exemplo, pescar, né? Eu estou matando peixe. Eu posso pescar em larga escala, com rede, por exemplo, em áreas ambientais protegidas? Não, eu não posso. Eu até vou contar um caso para vocês assim que terminar esse slide. Mas eu posso pescar, por exemplo, para me alimentar e alimentar meus filhos. Então, eu posso ir lá e pescar com a vara de pescar. Não posso mais jogar rede, mas posso ir lá pescar com a minha varinha de pescar. 2, 3, 4, 10 peixinhos para minha família, fazer um churrasquinho de peixe, enfim. Mas a lei continua protegendo. Os maus tratos e as experiências dolorosas ou cruéis, o desmatamento não autorizado, fabricação, venda, transporte ou soltura de balões, hoje são crimes que sujeitam o infrator à prisão. Daí eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Essa imagem é um paraíso, é um lugar que é maravilhoso. Deixa eu pegar o meu ponteiro laser. Isso aqui fica em Ubatuba, tá? Foi onde eu fiz a minha dissertação de mestrado. Eu fui lá nesse local, estudar esse local para fazer a minha dissertação de mestrado. Aqui fica o mar e a praia, tá? Para você chegar nesta praia, você tem que atravessar este rio. É muito interessante o local. Aqui é o rio Puruba, e essa praia é a praia do Puruba. Tá? Se vocês pesquisarem
Praia do Puruba, vocês vão encontrar muitas informações aí. É um paraíso, é um paraíso. Então, essa praia, ela é limpinha, assim, desse jeito, e qualquer dia e qualquer horário que você vá, porque aqui, deste lado direito, aqui que não dá para a gente ver, existe uma vila de pescadores, tá? Essa vila de pescadores foi onde eu fiz meu estudo do mestrado. É uma vila que tem 80 casas, tá? E eles todos são parentes uns dos outros. Eles são família. O primeiro morador dessa vila veio com a família real de Portugal. Consta que ele veio ilegal, né? Veio no navio aí com a família real. Quando ele desceu em Ubatuba, ele se fixou neste local aqui. Hoje eles têm propriedade das terras, lhes foi concedida a propriedade das terras onde eles moram, né? E eles viveram durante muitos anos, essa vila toda, como pescadores, tá? Eles pescavam para sobreviver nesse rio Puruba aqui, tá? Esse rio aqui. Então, quando você chega, né? Você pega na estrada que você está indo lá na Rio Santos, né? Indo para... pegou a Rio Santos, vai em direção ao Rio de Janeiro. Do lado direito tem uma entradinha passando Ubatuba, uns 25 quilômetros depois da entrada de Ubatuba, você tem lá uma plaquinha escrito Puruba. E aí você entra nessa estradinha de terra e você vai até o fim dessa estradinha, você vai chegar num determinado momento, e é uma estradinha única, você vai chegar num determinado momento, vai ter umas casinhas, que são os moradores da vila, e se você for até o final, você vai chegar neste rio aqui. Quando você chega neste rio, para chegar nesta praia, você tem que atravessar o rio, tá? Esse rio é um rio inconstante, né? Então, às vezes, dá para você atravessar ele andando, tem locais que ele dá pé, né? Que ele não afunda, mas ele é um rio com muitos buracos, então consta que muita gente já quase se afogou tentando atravessar aqui. Então, o que aconteceu quando veio a proteção ali, a lei de proteção ambiental, né? Eles proibiram a pesca em larga escala neste rio, virou uma área protegida. E aí os moradores da vila que viviam da pesca, pescavam no rio e pescavam no mar, foram proibidos de jogar rede, né, de pescar com rede. Então, com isso, diminuiu muito o padrão, né, o padrão financeiro deles, porque eles pescavam para vender o peixe e viviam disso, né? E aí eles foram proibidos de pescar, inclusive eles tinham aqui uma horta, que eles também plantavam, colhiam e vendiam as coisas da horta, que também foi proibido, né? O que eles chamavam de roça, né? Também foi proibido e eles tiveram que voltar à vegetação natural. E aí, com isso, o que é que o governo fez, né? O governo pegou todos esses moradores dessa vila, né? E começou a dar funções para essas pessoas em outras áreas, para que eles pudessem ter dinheiro para sobreviver. Então, eles construíram uma escola na entrada da vila, então muitos dos moradores foram trabalhar como merendeiros, segurança, faxineiros dessa escola. A travessia do rio é feita por um barquinho da prefeitura de Ubatuba. O condutor desse barquinho, né? Porque tem um barquinho, porque às vezes o rio está muito alto, então não dá para atravessar a pé, e a população pode vir a essa praia. Só que nessa praia não tem carrinho de sorvete, não tem carrinho de cachorro-quente, não tem barraquinha, não tem nada. Ela é uma praia natural, ela é desse jeito que vocês estão vendo. Então, a condução desse barquinho também era pelos moradores da vila e tal, e eu fui lá, entrevistei eles e tudo mais, porque a minha dissertação no mestrado era sobre a comunicação numa vila como essa, né? Como que seria feita essa comunicação, se eles já usavam internet, se eles tinham... como é que era, né, a tecnologia dessa vila. E aí eu descobri que nessa vila eles tiveram o primeiro telefone em 2004. Deixa eu ir lá no ambiente para poder autorizar que tem alguém entrando. Eu volto, eu sempre me perco, tô aqui... Permitir. Então, eles tiveram lá o primeiro telefone, o primeiro orelhão, chegou à Vila do Puruba em 2004. Na vila não pega telefonia celular, né? Só pega uma ou duas operadoras e ainda assim com muita dificuldade. Quando eu estive lá em 2015, eles só tinha uma moradora da vila que tinha computador.
né? Os outros moradores não tinham. Eles tinham acesso ao computador na escola, mas era um acesso bastante restrito, né? As pessoas, os meninos que estudavam na escola. Então, bastante interessante esse estudo que eu fiz lá. E hoje eles não podem mais pescar em larga escala. Por isso que eu só dei esse à parte aí para contar essa historinha para vocês, porque continua sendo um paraíso protegido, mas ele é protegido mais pela população que mora lá do que outra coisa. São pessoas que vivem com dificuldade, mas são absolutamente apaixonadas pelo lugar onde vivem. Conversei com todos eles. Eles não querem sair da Vila do Puruba, eles não têm a menor intenção de sair de lá. E são felizes lá. E o lugar ainda continua preservado, continua sendo um ambiente preservado, a 25, 30 quilômetros de Ubatuba, né? Perto de um grande centro, e ainda assim continua sendo preservado. Então, eu ainda tenho fé e acredito nas pessoas que protegem o meio ambiente. Bom, foi só uma parte aí para contar para vocês, só para dar uma curiosidade. Bom, e aí, além das agressões que ultrapassavam esses limites, né, estabelecidos por lei, também vão ser considerados crimes ambientais qualquer conduta que ignore as normas, né, mesmo que não sejam causados, não cause danos ao meio ambiente. Então, eu fiz uma coisa que não causou dano ao meio ambiente, mas que ela está prevista em lei que não pode ser feito, ela vai ser considerada crime, tá? Aí é o caso de alguns empreendimentos que constroem ou fazem coisas sem licença ambiental. Lá no Puruba mesmo, tem uma região bastante grande que um pouco antes da lei ambiental chegar, tinha sido comprada por uma indústria farmacêutica. E ela está lá abandonada até hoje, porque aí veio a lei ambiental e eles não tiveram licença para fazer o que eles queriam fazer lá. Tá? Eles queriam talvez fazer algum tipo de pesquisa, construir algum tipo, porque eles têm lá uma flora riquíssima, né? Então eles tá lá embargado, eles não puderam continuar, não puderam dar continuidade. As casas, né, os terrenos lá no Puruba já são todos quem conseguiu luz elétrica e água encanada até a lei, tudo bem. Quem não conseguiu, não consegue mais, porque é região protegida pelo meio ambiente. Então, no caso que há uma desobediência, né, da exigência da legislação ambiental, vai ser passível de multa ou detenção, tá? Ou os dois, inclusive. Pode ser multa e detenção, ou multa ou detenção, tá? Então, a empresa que fizer qualquer empreendimento sem licença ambiental pode ser sancionada e pode ser punida com multa ou detenção. E aí, as penas são previstas todas lá na lei, né? Vão ser aplicadas de acordo com a gravidade da infração, e quanto mais for reprovável essa conduta, mais severa vai ser essa punição. Geralmente, a punição mais severa é aquela que mexe no bolso, né? Por isso que eu pus aí as moedinhas com plantinhas em cima, porque a punição mais severa hoje em dia são as grandes multas, né, que vão mexer no bolso dos empresários, e é por isso, porque tirar da cadeia, qualquer bom advogado tira, né, agora pagar a multa é dureza, né, você vai ter que enfiar a mão no bolso e vai ter que enfiar mesmo, né. E aí, essa lei, ela pode condenar a pessoa, né, a cumprir uma pena em regime penitenciário, ou também pode ser uma prisão domiciliar, pode ser também uma punição em que ele vai prestar serviços para a comunidade, ele pode ter a interdição dos seus direitos temporariamente suspensa, atividades pecuniárias, e também pode pagar e ter que pagar multa. Geralmente também as pessoas que sofrem qualquer tipo de punição fica impedido de trabalhar com órgãos públicos, tá? Geralmente pessoas se a pessoa está envolvida com algum órgão público, ela é banida do órgão público, tem aí uma série de outras sanções que penalizam a pessoa que está relacionada com o órgão público. A pessoa jurídica, né, as empresas que forem infratoras, que violarem qualquer um desses direitos ambientais, a empresa não tem como ser presa, né? Eu não vou prender uma empresa, né? Ou prender uma pessoa no nome da empresa. Mas eu posso fazer algumas coisas contra essa empresa, né? Eu posso, por exemplo, interditar. Eu posso, por exemplo, simplesmente fechar as portas dele. Ele não está preso, né? O dono da empresa, a empresa inteira não está presa, mas ele está interditado.
Essa interdição, ela vem por ordem judicial, né? Ele vai pagar a multa, ele vai ser penalizado, e ele pode ter a suspensão parcial ou total das atividades. A interdição pode ser ou não temporária, né? Pode ser estipulado um tempo em que ele vai ficar interditado. Por exemplo, ele pode ser interditado até que ele regularize aquilo que ele fez de errado, né? Então, essa proibição também se ele tiver algum contrato com o poder público, esse contrato vai ser quebrado, né? Esse contrato, ele vai perder esse contrato e vai ficar por um tempo proibido também de fazer qualquer tipo de contrato ou ter qualquer tipo de subvenção ou doação vinda do governo, né? Então, qualquer tipo de facilidade que ele tenha do governo, né? Ele perde por causa de estar sendo criminalizado. Gente, vocês estão acordados, acompanhando, ou vocês estão dormindo? Estamos acompanhando, professora. Eu ouvi um respiro. Estamos ouvindo, professora. Eu já fiquei mais aliviada, porque só eu falo, então eu fico pensando aqui que eu estou sendo chata. É que essa é uma parte da matéria bastante interessante, bastante legal de se ver. Estamos aqui, professora. Então tá bom, hein? Não me abandone. Não me abandone. Eles podem também ser condenados à prestação de serviços à comunidade, né? Aqui eu coloquei essa foto de pessoas recuperando áreas que foram devastadas por algum problema ou por alguma infração, né? Então, essas áreas provavelmente foram devastadas aí, e as pessoas foram condenadas, né? Vê que o cara tá de crachazinho e tudo aqui, né? Dá para ver um crachazinho nele. Eles foram condenados a repor, né? A replantar aquilo que eles tiraram, aquilo que eles tolhiram da natureza. Então, essas áreas degradadas, elas vão ter que ser recuperadas. Então, por isso que a lei de crime ambiental, ela é uma lei que vem não só para punir, mas vem para recuperar o meio ambiente, né? É importante que se pense, porque até 1998 se pensava na punição, mas não se pensava na recuperação, né? Então, se punia, mas não se recuperava, né? Então, o que acontecia? O cara ia lá, estragava tudo, mas não recuperava nada. Então, agora ele está sendo, por causa dessa lei, ele está sendo obrigado a recuperar, né? Não só ele vai ser punido, ele vai pagar a punição dele, mas também ele vai ter que recuperar o que ele estragou, tá? Vai ter que recuperar aquilo que ele danificou. Bom, então, o que são crimes ambientais? Né? E aí a gente vai entrar numa parte que é um pouco mais pesada do assunto, né? Que é uma parte em que a gente vai ver aí alguns... Oi? Está acontecendo essas queimadas aí, né? Muito, eu vou falar delas, inclusive. Professora, se eu falar que eu quase levei uma multa por crime ambiental, a senhora promete que não vai me julgar? Não, claro que não estou aqui para isso. Não sei se a senhora conhece a Cachoeira Lagoa Azul, em Cubatão. Eu te julgo, Letícia, eu te julgo. Não julga a Letícia, deixa a Letícia contar. O que você fez, Letícia, na cachoeira? Você fez xixi na cachoeira? Não, então, aí eu fui lá, né? Só que eu não sabia que a área é privada, ela é privada, tipo, é de preservação e coisa e tal. Aí a Polícia Ambiental veio falar com a gente. Só que eles já saem, né, aplicando a multa. R$4.000 a multa. Minha nossa. Aí eu fui lá, né, conversei com o juiz, falei que eu não sabia. Aí eu recorri, né, e deu tudo certo, graças a Deus. Não precisei pagar a multa. Eles também ensinaram, deram um livrinho pra gente, explicando. Mas a gente entrou com recurso que nós não sabíamos, e realmente a gente não sabia. Aí eu falei, meu Deus, e eu sou toda... Hã? Tá perdoada. Tinha que ser a Letícia. Não mole. Mas então, Letícia, você vai voltar na Lagoa Azul? Não, agora eu sei que eu preciso de uma autorização. Eu posso voltar, mas com autorização. Então, tá vendo? Você teve uma punição que eles chamam de aviso, né? Uma punição que serviu de exemplo para que você não volte mais e para que você cumpra isso. Se você insistir, aí você é safada mesmo, né? Se você insistir em voltar lá no dia seguinte e falar, não tem ninguém olhando, vou voltar lá, então é porque você estava mentindo, você sabia e tá aí, tá em frente da lei. Então você teve o quê? Você teve um aviso. Né? Eu juro que eu não sabia, professora.
Eles aplicam a multa e você pode recorrer a essa multa, e aí eles vão te dar livrinho, vão te dar sermão, vão te falar, vão fazer um monte de coisa, que faz parte do trabalho deles, não é isso? Eu simplesmente. Não, e eu sou ativista do grupo, né? E eu falei assim, meu Deus, gente, eu não posso ter uma multa por crime ambiental. O que é isso? É verdade, não pode mesmo. Aliás, ninguém pode. Aliás, nós somos pequenos nisso, né? A lei dos crimes ambientais tem que pegar os grandes, né? A gente vai falar dessas queimadas aí no Pantanal, que tem acontecido, né? Tem acontecido muita coisa em função, né, de descuido, né? Mas vamos lá, o que são os crimes ambientais, né? Então, a gente vai falar de alguns tipos de crimes ambientais, o que essa lei prevê com o que são crimes ambientais. Então, de acordo com a lei, os crimes são classificados em crimes contra a fauna, contra a flora, poluição e outros crimes ambientais são os artigos, né? Contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, que está fora lá dessa parte que eu falei, né, de mar, vegetação e tudo mais, né, são ordenamento urbano e patrimônio cultural, contra a administração ambiental, infrações administrativas e balões, tá? Então, a lei de crimes ambientais vai tratar aí esses crimes. Então, vou falar de crimes contra a fauna. Alguém quer falar alguma coisa? Não, foi só um suspiro. Então, crimes contra a fauna, né? Então, o que a gente vai ter aí de crimes contra a fauna nessa lei? Essa lei, nos artigos de 29 a 37, né? Nos artigos 29 a 37 da lei, vai falar das agressões que são cometidas contra os animais silvestres, né? Que são nativos ou que estão em rota migratória. Então, é como caçar, pescar, transportar, comercializar sem autorização, esses micos que o pessoal leva na gaiolinha. Gente, eu fui pegar foto para fazer esse slide, me deu uma dor no coração de ver as fotos que tem dos animais. Eu falei, eu não tive coragem nem de olhar o que eles fazem com os pássaros, com os papagaios. É uma coisa desumana de se olhar. Eles carregam papagaio dentro de garrafa PET. É uma coisa, assim, horrorosa de se ver, sabe? É uma coisa brutal, né? Então, tudo isso é considerado como crime ambiental, e essas experiências dolorosas e cruéis com os animais, né, também está sendo considerado aí, também é contemplado nos artigos 29 a 37, essas agressões contra a fauna. Então, tem muita gente que comercializa essas araras, né, esses pássaros, alguns deles já estão ameaçados de extinção, né? Então, isso daí é uma apreensão que foi feita, essa foto que vocês estão vendo foi uma apreensão feita, né, de comercialização desses animais. Eu acho que o infrator não penaliza, mas também quem compra, né? Quem compra também é um infrator, e eu acho que também tem que ser penalizado, né? O cara comprou uma ave, um papagaio, uma cobra, qualquer animal que seja protegido, se ele comprou, ele também tem que ser penalizado, porque ele também é um criminoso, tá? Ele está contribuindo para esse mercado. Então, também estão incluídas nessa parte da lei as agressões aos habitats dos animais, né? Desses animais. Se você destruir o ninho, um abrigo, um criadouro natural, você também pode ser penalizado. Então, se você for lá na árvore tirar o ninho do passarinho de lá, você tá cometendo um crime ambiental, você está tirando o ninho. Senhora, meu áudio está cortando. Oi? O que você falou? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Ah, tá, porque alguém falou alguma coisa e eu me perdi, aí não consegui ouvir o que a pessoa falou. Acho que foi a Letícia, a internet dela deve ter caído. Aí a Letícia, a internet caiu dela. Quando ela voltar, ela me chama que eu respondo. Ô, professora. Então, oi. Até para ter esses animais silvestres tem que ter autorização no IBAMA, né? Qualquer um tem que ter deles. autorização do IBAMA. Tem que ter autorização do IBAMA para ter os animais. E tem que ser feito, tem todo um processo, um procedimento totalmente difícil de se fazer, porque não é legal, né? Não é bacana você pegar lá o animal lá do seu habitat natural e criar em casa, né? Criar confinado, né? Aqui a gente tem
também é crime ambiental, a introdução de espécies animais estrangeiras no país sem autorização e também a morte de espécies em função de poluição, né? Então, aqui um monte de peixe morto por causa de poluição. Não sei qual é esse local, eu peguei só a foto na internet, não identifiquei o local, porque foi quando eu fui pegar essa foto que eu vi um monte de outras fotos de judiação de bichinho, e aí eu não aguentei ficar olhando, peguei a primeira que eu achei, porque confesso para vocês que foi muito doloroso para mim, eu, uma lutadora ambientalista, ver aquele monte de bichinho judiado na internet, dá até dor no coração. Então, aqui, esses animais foram mortos pela poluição, né? Provavelmente algum acidente com óleo, né? Com petróleo, coisa assim, que mata mesmo todos os animais. A gente está vendo aí, tem esses problemas aí em vários acidentes, em vários crimes ambientais que ocorrem. A gente vai ver alguns hoje. Aí a gente tem os crimes contra a flora, né? Então, a gente vê isso daqui, até parece, né? Até quem tirou essa foto foi muito feliz, né? Porque a impressão que se tem nessa foto que é um jogo de xadrez, né? Da vegetação, olha que bacana, né? Que foto bem feita, né? É um jogo de xadrez, né? O meio ambiente lutando contra a destruição, né? Então, aqui são as peças do xadrez, as árvores são as peças do xadrez do lado do meio ambiente, da preservação do meio ambiente, e aqui o lado da destruição, né? Essa foto eu achei fantástica, né? Quem fez, é uma montagem, é óbvio, né? Mas quem fez essa montagem foi muito feliz, né? Foi muito inteligente, né? Nesse jogo de xadrez que existe da destruição com a preservação do meio ambiente, né? Existe muito disso, né? Esses madeireiros ilegais, né? Uma série de coisas que a gente vê aí. Então, o artigo 38 ao 53 dessa lei, ele vai falar da destruição ou danos feitos à vegetação em áreas de preservação permanente, seja em qualquer estado ou em unidades de conservação. Então, você não pode deteriorar um trisco, um nada numa área de preservação, né? Então, provocar incêndio, aí também... Deixa eu ir lá que tem gente tentando entrar. Peraí, deixa eu ir lá dar a autorização. Hugo. Oi, Hugo, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos voltar lá para a apresentação. Então, a gente não pode mexer em nada, né, em qualquer estágio, provocar incêndio na mata ou na floresta, fabricar, vender, transportar, soltar balão que pode provocar qualquer tipo de incidente também está proibido, tá? Aí aqui é uma extração ilegal de madeira, né? Eu peguei essa foto aqui, uma extração ilegal de madeira, o sujeito ainda tirou a foto lá, sentadinho na extração de madeira ilegal, isso daí é devastação, né? Extração, corte, aquisição, venda, exposição para fins comerciais de madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem autorização ou em desacordo com a autorização. Então, vamos por lá, o cara vai lá e tem uma autorização para tirar X em madeira, ele tira X vezes 5 em madeira, né? Então, está em desacordo com a autorização que ele recebeu, né? Porque existe lá, eu não faço parte do direito, mas existe lá uma quantidade. Você extraiu tanto, você tem que replantar tanto. Existem aí os contrapontos que devem ser obedecidos. Então, tem que estar em acordo com o que foi dado de autorização, né? Claro que a extração de madeira continua existindo, né? Senão a gente não tem papel, não tem uma série de coisas, mas toda a plantação, né, tem que ser reposta, tem que ser recondicionada. Então, às vezes você compra papel sulfite e está escrito lá, área de reflorestamento, né? Papel extraído em área de reflorestamento, ou seja, eles cortam, mas eles replantam, cortam e replantam. Então, são áreas de reflorestamento porque eles estão em acordo aí com a autorização que eles têm para tirar a madeira, né? Aqui, a gente olha uma foto aérea, né? Toda a região devastada, né? Nota-se que não foi reposto, né? O que foi tirado não foi replantado, e esse que é o grande problema, né? O grande problema é
que está se desmatando e não só está replantando, né, o que está tirando do meio ambiente. Então, se não há a reposição, né, chega uma hora que acabou, né? Chega uma hora que o pulmão do nosso universo vai acabar se extinguindo, né? Então, extrair florestas de domínio público ou de preservação permanente, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de mineral também está lá previsto na lei contra a flora. Impedir ou dificultar a regeneração natural de qualquer forma de vegetação. Então, por exemplo, eu fiz lá uma plantação, eu tirei todo esse monte de árvores que vocês estão vendo lá, não replantei e ainda assim impeço que alguém vá lá e replante ou dificulto a regeneração da área, né? Porque talvez eu queira construir alguma coisa no local, ou talvez, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil você construir em locais que tem árvore, você tem que ter um monte de autorização para tirar a árvore, para tirar a vegetação, para poder construir alguma coisa, né? Então, essas leis, é claro, né, que como tudo no Brasil, existe pouca gente para fiscalizar, né? E existe muita gente corrupta também, né? A gente vai falar sobre, nos crimes administrativos, a gente vai ver sobre a corrupção, né? Existe muita gente corrupta, gente que em função do dinheiro acaba escorregando aqui ou ali uma autorização, acaba fechando os olhos para uma infração, enfim, né? Então, a gente rema contra a maré aí, a gente nada contra a maré para tentar, né, ao menos, né, conseguir que se tenha o mínimo de equilíbrio aí para que a gente não morra sufocado, né, sem ar, porque vão acabar com todo o nosso pulmão, né? Aqui é uma motosserra apreendida, uma motosserra ilegal. Essa motosserra é uma motosserra ilegal, né? Então, tiraram a foto. O cara, quando chegou à fiscalização, ele simplesmente abandonou a motosserra e pirulitou-se, né? Porque ele não é bobo nem nada, ele sabia que ele estava numa contravenção. Então, essa motosserra foi apreendida e tiraram a foto da motosserra abandonada no meio já das árvores cortadas, da vegetação cortada, né? Então, destruir, danificar, lesar, maltratar plantas de ornamentação de locadores públicos. Então, vamos lá. Eu fui lá no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Fui passear, fui fazer um piquenique. Ótimo, que maravilha, né? O Parque Ibirapuera é de todo mundo pode ir lá fazer piquenique e tal. Eu posso arrancar as florzinhas que tem no canteiro? Não. Eu estou lesando, estou danificando ornamentação de local público. Eu não posso tirar flor de jardim, eu não posso tirar mudinha de planta do vizinho, né, por exemplo, sem autorização do próprio. Eu não posso mexer na ornamentação de logradouros públicos. Do vizinho pode, né? Quer dizer, não pode, é feio. Mas a lei prevê que você não pode mexer em ornamentação. Então, tem lá uma ornamentação natural no shopping. Eu não posso mexer nessa ornamentação. É um local público, né? Tá em propriedade... propriedade privada ou alheia. Não pode do vizinho também, tá vendo? Não pode na propriedade privada alheia. Então, eu não posso roubar plantinha na casa do vizinho. Não pode pegar lá a mudinha da hortelã, nem pegar nada que o vizinho não permita, tá? Porque propriedade privada alheia também é crime contra a flora. Roubar florzinha também no jardim dos outros para levar para a namorada também é crime contra a flora, tá? São crimes pequenos, né? Ninguém vai prender você porque você arrancou a flor do jardim do seu vizinho, mas é crime. Comercializar ou utilizar motosserra sem a devida autorização. Então, essa daqui era uma motosserra sem autorização e foi utilizado, estava sendo utilizado. O cara, quando chegou a Polícia Ambiental... Aliás, a Polícia Ambiental, ela é muito ativa, viu, gente? A Polícia Ambiental, você denunciou, você ligou para eles e falou assim, tal lugar assim, 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 entrou 2 caras e estão lá tomando banho sem poder tomar. É o caso da Letícia que foi lá na cachoeira. Alguém pode ter denunciado, a Polícia Ambiental corre, porque eles são obrigados a atender qualquer chamada. A partir do momento que é denunciado qualquer tipo de contravenção, qualquer tipo de coisa que esteja fora, que esteja contemplado lá na lei, eles são obrigados a tomar uma atitude imediata. Então, provavelmente, alguém denunciou, alguém falou, entrou gente lá na cachoeira. Alô, Letícia. Alô, Letícia. Olha lá, Letícia entrou lá na cachoeira, gente. Corre aqui, polícia. Aí a polícia vai, é obrigada a ir, tá? Ela é obrigada. Ganha, gente.
Espera só um pouquinho que eu tenho que ir lá dar autorização para alguém que chegou. Ah, não chegou ninguém, era só uma... Deve ter sido uma mensagem só. Ah, é o Arnaldo rindo. Nada lá. É o Arnaldo rindo da Letícia. Então, gente, na verdade, não pode, né? Não, todo crime ambiental que for denunciado, ele tem que ser imediatamente verificado. Então, lá no Puruba, por exemplo, que eu fiz a minha pesquisa, é claro que eles pescam para o consumo próprio. Eles podem pescar, eles moram lá, eles são moradores, afinal de contas, eles cuidam do local e eles pescam para o próprio uso, né? Às vezes chega lá um turista desavisado, vê um morador pescando, denuncia essa pesquisa. Não, eles ligam para a polícia ambiental, aí vai a polícia ambiental, vai lá falar com o morador tem autorização, quer dizer, então a gente também tem que ver até que ponto que a gente pode utilizar essa polícia ambiental, que já não tem muito, né? Então a gente precisa ter também consciência para não ficar... se a gente não sabe exatamente que aquele é um crime ambiental e que está mesmo lesando, não vai encher o saco da polícia ambiental, né? Porque a Letícia foi na cachoeira, né? Poxa, deixa a Letícia nadar um pouquinho na cachoeira. Então, é claro que se isso virasse hábito, né? Aí sim é importante que se faça a denúncia. Poluição e outros crimes ambientais também faz parte lá da lei. Então, olha aí que beleza, né? Esse encanamento aí que sai do meio da terra e joga direto, né, num rio aí, né? Sei lá o que está jorrando aí, o que está sendo jogado aí, se tem autorização, se não tem. É esgoto, professor? Então, eu não sei, eu peguei a foto, provavelmente é esgoto, tá? Mas também pode ser rejeito de alguma indústria, né? Pode ser alguma indústria que tenha por perto e que tá jogando aí material químico, água contaminada, porque tem muita empresa que utiliza água para fazer as suas... utilizar na sua manutenção, na sua fabricação, e é água contaminada com chumbo, com mercúrio, com uma série de coisas aí, e às vezes joga essa água no rio aí sem nenhum controle ambiental, sem tratamento. Hoje as empresas são obrigadas a ter tratamento a qualquer coisa que eles liberem, né, das suas manutenções, das suas fabricações. Então as empresas são obrigadas a ter tratamento em toda a água que eles escoam, toda a água que eles jogam aí para o meio ambiente. Então, é muito complicado isso. A gente tem aqui um estudo, quando eu estava fazendo meu mestrado, a gente estudou, não sei se vocês já ouviram falar, que aqui em Santos existe muito peixe estéril. Eu não estou brincando, peixe que não pode ter peixinho. Por quê? Porque existe uma grande concentração de anticoncepcional jogada no mar via esgoto, via emissário. Existem alguns medicamentos que são jogados no mar. Aqui em Santos foi estudado o alto índice de anticoncepcional, de fluoxetina, que é um remédio para depressão, e remédio para pressão. Isso tudo contamina os peixes. Os peixes são contaminados. Então, algumas espécies de peixes acabaram não podendo mais procriar, acabando por causa dos anticoncepcionais. Então, foram estudados, né? Esse laboratório que eu falei para vocês, lá da Universidade de Santa Cecília, que tem esses relatórios aí dos peixinhos que não podem ter filhotes. A gente acha engraçado, mas é triste, né? É triste a gente saber que isso acontece. Mas acontece. Outra coisa, né, que não se pode fazer, né? Que hoje já se tem aí um pouco mais de conscientização. Eu tô com uma caixa de remédio aqui, o meu remédio tá fora de validade. Aí põe no lixo, joga na privada. Não pode, é crime ambiental. Jogar remédio na privada é crime ambiental. Tá, gente? Eu não posso jogar um medicamento na privada, aquela água aí vai acabar chegando no mar, vai acabar chegando no rio, né? Então, remédio vencido, remédio que não é mais utilizado, ele deve ser colocado numa sacolinha e levado à farmácia e descartado nos locais específicos para o descarte de medicamentos vencidos, né? Toda farmácia hoje tem. Esse exemplo que a senhora citou parece um conto de fadas, porque hoje em dia o ser humano está demais.
certified. 99% das pessoas não tem ciência disso. Até eu mesmo não sabia, tipo, questão da validade dos remédios que estão jogar fora. Exatamente. Você não pode pôr no lixo comum e você não pode jogar na privada. Tem gente que joga na privada xarope. Tá ouvindo, né, Letícia? Não vai ser processada de novo. Coitada da Letícia. A Letícia vai virar agora alvo. Coitada, deixa ela vai ficar com vergonha. Daqui a pouco não mais palavra Para, isso é bullying. Então, você tá com o remédio vencido em casa, vai juntando. Eu tenho uma sacolinha aqui que eu vou juntando remédio vencido e também, sabe o que eu junto? Aqueles blister. Sabe o que é blister? Aquele componente onde vem as cápsulas, que tem um alumínio, que você destaca os remédios. Esse blister também, ó, não sei se vocês estão vendo minha imagem aí, que é medicamento, esse blister, eu também guardo depois de vazio, guardo tudo e levo na farmácia e descarto na farmácia, porque eles fazem a reciclagem disso. Tem gente que separa esse metal do plástico, recicla tanto a parte metalizada quanto a parte plástica, né? Isso tudo vai para utilização. Outra coisa que não se joga no lixo, pilha, bateria de celular, né? Isso daí tudo está em lixo eletrônico, né? Está dentro dos lixos eletrônicos. A pilha, por exemplo, contamina também, acaba contaminando o solo e os lençóis freáticos, acaba chegando nos lençóis freáticos, acaba fazendo contaminação. Pilha alcalina pode ser jogada no lixo, porque parece que hoje as pilhas alcalinas já não têm mais contaminantes. Mas também é passível de estudo ainda, tá, gente? Eu guardo todas as pilhas, também vou juntando e levo aí em local de descarte especializado. Então, todos esses crimes ambientais estão contemplados no artigo 54 ao 61, né? Então, todas as atividades humanas que vão produzir poluente, né? Lixo, resíduo e afins, e a gente vai trabalhar com resíduo lá no nosso projeto, o resíduo faz parte do nosso projeto, vai ser considerado crime ambiental e vai ser passível de penalização se a poluição estiver acima dos limites estabelecidos por lei. Existe um limite por lei, por isso que algumas empresas, quando vão fazer as análises laboratoriais, vão lá e tentam, né? Por exemplo, esse cara que está despejando essa água podre aqui, ele pode ter mandado a água dele para análise, e aí veio lá, está dentro das especificações indicadas, né, pelos limites da lei, não sei o que, às vezes está forjada, o resultado é um resultado forjado, e às vezes os laboratórios recebem, né, para forjar o resultado e dizer que o cara está dentro do estabelecido. E aí a gente está falando de crimes que vão envolver milhões, né, de reais. Aí aqui é uma área de mangue, isso aqui é aqui em Santos, tá? Isso tudo que vocês estão vendo é lixo, tá? Isso tudo que vocês estão vendo aí no mangue, essas casinhas, isso tudo que vocês estão vendo é lixo. É garrafa PET, tem de tudo aí. Existe uma ONG aqui em Santos que se chama Ecofaxina. Emerson, fala. Não adianta vocês levantar a mão para mim, tá? Ô, professor, esses dias acho que é Ecofaxina, né? Isso, eles tiraram um colchão dentro de um bueiro. Exatamente. Eu conheço o presidente da Ecofaxina, eu já fiz trabalho voluntário para eles, né? Eu fiz o Juice Bazar, que é um bazar de economia circular que a gente faz todo ano, e toda a renda é revertida para essas ONGs, né? E um terço da renda revertida, da renda arrecadada no ano... Esse ano passado não teve, mas o ano retrasado foi para o Ecofaxina. 2 anos seguidos já a gente ajuda o Ecofaxina. E ele falou para mim, eles tiram de lá de dentro coisas inimagináveis, tá? Inclusive, eles têm um trabalho que eles fazem lá, que eles tiram... Tem muito, sabe o que aqui dentro? Brinquedo, por incrível que pareça. Então, eles tiram os brinquedinhos, bonequinho, coisinha assim, eles lavam, esterilizam e distribuem para as crianças carentes as que moram aqui, inclusive. Muito disso que tem aqui, gente, é lixo produzido de fora, mas muito disso que tem aqui é lixo produzido por eles mesmos, tá? Isso daí é uma falta de conscientização, né? Que precisa ter um pouco mais de conscientização e ter mais condições humanas, né? Isso não é condição de vida, né? Na minha opinião. Viver assim é muito complicado, né? É uma subvida, né? É a mesma coisa que morar na favela, só que é uma favela que fica em cima do mangue, né? Então, na verdade, aí o poder público é que teria que ajudar essas pessoas, mas
Nosso país é um país muito pobre ainda. O Ecofaxina tira de tudo de lá de dentro, viu, Emerson? Colchão, tampa de privada, às vezes privada inteira, pia já tiraram de lá de dentro. É uma coisa absurda. Fico imaginando, porque depois, pessoal, nas galerias, pegar um negócio desse, exatamente. Não tem invasão, né, para água, né? Aí, exatamente. Né? Essas inundações que a gente tem nas ruas, né, que as ruas enchem de água, são porque as galerias estão entupidas de lixo, né? Bituca de cigarro é outra coisa, né? Que a minha mãe, quando fumava, ela tinha um cinzeirinho de bolsa. Olha, minha mãe é uma mulher que tinha 4ª série primária, minha mãe não tinha estudo. Minha mãe foi uma mulher que nasceu em 1936, era uma mulher já que hoje estaria com quase 90 anos. E ela andava com um cinzeirinho de bolsa. Se ela fosse fumar na rua, ela apagava o cigarro dela nesse cinzeirinho, fechava e guardava na bolsa. Quando ela chegava em casa, ela jogava no lixo. Porque bituca de cigarro na rua, gente, é impressionante. E é um poluente absurdo. Aquilo quando molha, aquele filtro quando molha, ele vira um negócio absurdo. E aquilo não desfaz, né? Uma coisa maluca, né? A bituca de cigarro é um grande vilão desses entupimentos, dessas coisas todas, tá? Então, qualquer poluição que provoque dano à saúde humana, mortandade de animal, destruição significativa para a flora, também vai ser uma prática criminosa, tá? Aí aqui algumas fotos de poluições, tá? De vários tipos de poluição. Tem garrafa PET, peixe morto, pneu, olha lá, pneu jogado no meio. Tem aí uma série de... Aqui essa foto não ficou muito nítida, mas é um mergulhador tirando um absurdo aqui de dentro do mar. Então tem assim, essa espuma, né, que tem esse efluente industrial aqui jogando, que a gente não sabe o que ele está jogando aqui. Enfim, todas essas coisas são poluentes que vão tornar locais impróprios. Professora, desculpa interromper novamente. Né? Esses dias Esses dias eu vi uma reportagem no Rio Tietê, eu não sabia, eles têm uma barcaça e todo dia eles tiram resíduo. E é tonelada de lixo. Tem, são toneladas de lixo. Essa barcaça aí, quando eu morava em São Paulo, eles falavam que era a barcaça da morte, né? Porque ali o que devia ter de contaminante ali dentro daquela barcaça devia ser uma coisa absurda, né? Mas eles passam com aquela barcaça recolhendo o lixo do rio. O rio Tietê já foi muito bom, foi navegável, hoje está um pouco melhor, mas teve uma época que era insuportável se passar na Marginal Tietê. Era um cheiro absurdo, era um horror, né? Porque tinha toda sorte de lixo, detrito, esgoto, tudo jogado naquele rio, né? Então é um rio morto, é um rio absolutamente morto, né? Então, e a gente tendo um rio daquele, a gente acaba tendo uma água naquela qualidade também, né? Então a gente tem que ver que tudo aquilo que a gente polui, a gente está trazendo para dentro de casa também. Se eu estou poluindo um rio, eu estou trazendo essa água desse rio para dentro da minha casa, num momento ou no outro, ela está indo para dentro da minha casa, saindo pela minha torneira, né? Então é muito complicado. As pessoas precisam de uma conscientização maior com relação à poluição ambiental, exatamente por isso, porque eu não estou poluindo o meio ambiente, eu estou poluindo a minha casa e eu estou prejudicando a minha própria saúde, né? Então é isso que não há essa conscientização que não acontece, né? Então, toda aquela poluição que vai tornar um local impróprio para utilização, para ocupação humana, que tenha que parar com abastecimento de água por algum motivo, né? Tudo isso, todos esses danos são danos que podem, às vezes, até ser irreversíveis, né? Existem danos que são irreversíveis, que a gente não consegue consertar, né? Existe uma poluição tão alta que acaba sendo irreversível. Aqui, extração, né, de recurso mineral sem autorização. Isso existiu muito, né? Mineradoras que faziam aí essa extração de minério, de carvão, essas Serra Pelada aí, que tinha essa extração de pedras preciosas, né? Todas essas extrações de recursos minerais, né, que você tira da terra, tem que ter autorização, tá? E às vezes a recuperação
às vezes é impossível. Lá em Fortaleza, não sei se algum de vocês já esteve em Fortaleza, Fortaleza tem uma praia que se chama Falésias. Essas praias, se vocês procurarem no Google Falésias, né, depois eu vou colocar um nome no chat para vocês procurarem e buscarem o que são falésias. As falésias são areias coloridas naturais, tá? É um local lindo, porque tem areias de todas as cores. Tem areia vermelha, areia verde, areia azul, areia de todas as cores, e aquilo é natural. E aí, o que começou a acontecer? E as falésias são grandes morros dessas areias. E aí começou essa extração dessa areia colorida. As pessoas começaram a extrair essa areia colorida para fazer aqueles barquinhos que faz em garrafa, que vende de souvenir quando você vai para o Nordeste, que tem barquinho feito na areia. Aquelas areias coloridas eram areias naturais, hoje são areias tingidas, né? Mas naquela época eram as areias das falésias. E aquilo começou uma extração tão indiscriminada que as falésias começaram a sofrer e começaram a desmoronar. Então, são danos ambientais, muitas vezes, irreversíveis, né? Então, aí foi proibida a extração dessas areias, né? Hoje é um local... eu estive em Fortaleza já em 1990 e pouco, 94, 95, já faz muitos anos, não sei como é que está isso, como eles estão lá hoje, mas já naquela época era uma região protegida pelos próprios moradores e pelo próprio governo local, proteger essas areias coloridas, porque as falésias estavam desmoronando e essa areia estava acabando. Então, são crimes ambientais e às vezes acaba sendo irreversível, né? Acaba que não vai nascer de novo, né? Então, é considerado crime ambiental essa extração desses recursos da natureza. Então, extração de carvão, extração de minério, essas coisas todas tem que ter lá a sua legislação e a sua autorização tem que ser obtida e tem que ver qual vai ser a área explorada, se não é uma área de proteção. Confinar, né, guardar elementos tóxicos, né, sem autorização. Isso é muito perigoso e também proibido, né? Porque produzir, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, abandonar também, né? Produtos químicos perigosos que são nocivos para a saúde humana, tudo isso também é crime ambiental, tá? Então, tem que se verificar, né, o que foi abandonado. Às vezes é abandonado lá num terreno baldio, um negócio que ninguém sabe o que é, e é um negócio que é altamente corrosivo ou altamente venenoso, né? Então, isso tudo é considerado crime ambiental. Aí tem uma coisa que é muito interessante, né? Que é semente pirata. Gente, isso é um absurdo, né? Trabalhar com semente pirata, né? Então, alguns produtores e alguns plantadores aí compram semente pirata porque é mais barato, né? Uma semente mais barata. E aí o cara compra essa semente pirata e essa semente vai disseminar praga, porque ela não é uma semente tratada, né? Ela não é uma semente própria para aquele uso, né? É uma semente pirata. O cara compra uma semente um terço do preço da semente, que é uma semente boa, tratada, específica, né? O lavrador, isso eu estou falando do cara que está plantando, né? O dono da plantação, né? Vai disseminar aí uma série de doenças, praga, né, em outras espécies, vai causar o dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora, todo o ecossistema, né? Então, essa disseminação dessas doenças e pragas, né, através, principalmente aí, como exemplo, eu peguei as sementes piratas, tudo isso é passível de penalidade, né? Então, o que acontece quando se usa semente pirata, né? Então, a pirataria está acontecendo já há algum tempo no campo, né? Muita gente nunca ouviu falar, nunca soube que isso acontecia, né? Todo mundo fala em pirataria, já acha que é CD, DVD, né? Ah, vou piratear o CD, piratear o DVD, a calça jeans, o tênis. Não é só isso, tem semente pirata, tá, gente? Então, a comercialização dessas sementes sem procedência, né? Que são produzidas de forma clandestina no Brasil, tá?
é uma preocupação concreta, tanto é que a Embrapa fez aí uma campanha muito grande aí para combater essas pessoas que compram essas sementes de procedência duvidosa, né? Porque tá produzindo um produto que pode estar produzindo um produto contaminado, né? Porque pode estar vindo uma semente aí com praga, e essa praga alastrar aí para outros lugares, né? Aí eu achei essa foto muito bonitinha, que é uma semente de soja, né? Com chapéuzinho de pirata, né? Então, acontece muito na soja, tá, gente? A soja tá vindo aí com força total aí na pirataria, né? Então, eles dizem que a estimativa é que 29% das sementes plantadas no país inteiro sejam piratas. Então, gente, 29% é um número muito alto para a plantação de soja, tá aí com esse índice de pirataria na semente, né? Então, quem utilizar essas sementes piratas aí também está cometendo um crime, né? Então, semente pirata espanta a produtividade. Por quê? Porque você está plantando a morte nela. Achei essa foto terrível, né? Mas é uma foto que é a verdade, né? O espantalho lá, vestido de pirata, com urubu no ombro, porque é a própria morte, né? Ele está simplesmente matando a terra, inclusive, né? Porque quando você planta uma semente, você semeia uma coisa que tem praga, você está matando a sua terra também, né? Então, isso é tudo muito complicado, né? Então, o agravante que, além do prejuízo econômico, né, por causa da perda de produtividade, você vai gastar mais com agroquímico, né? A pessoa que acaba sendo a famosa economia do cafezinho, né? O cara compra uma semente mais barata e dá uma praga na plantação dele, aí ele tem que usar um produto químico, um absurdo de produto químico para matar a praga que deu lá na produção dele, porque ele tomou uma atitude incorreta. Eu sempre falo, né, que o cara que cai no golpe, ele cai no golpe porque ele foi ambicioso demais, né? Então, o cara quis levar vantagem, comprou a semente muito mais barata, e aí deu uma praga e ele gastou 3 vezes mais do que ele teria gasto se ele comprasse uma semente de origem lícita, né? Então, essas ervas daninhas, né? Toda essa coisa na lavoura, fazer muitas doenças que às vezes estavam erradicadas na região, doenças que eu estou dizendo não só para as pessoas, como para as plantas, né? Às vezes doenças nas plantas que já não existiam mais, pragas que já não existiam mais, acabam voltando para as plantações e às vezes até tomando conta de plantações vizinhas, do cara que não tem nada a ver com isso, tá? Então é muito complicado isso. Então a Embrapa fez aí uma campanha contra esse é o cartaz da Embrapa, né? Eles fizeram essa campanha contra a semente pirata, tá? Aí a gente vai falar contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, que eu já falei agora há pouco, né? Saindo um pouco dessa parte de flora e fauna, a gente vai falar um pouco dessa parte do patrimônio cultural. Então, eu peguei aqui como exemplo o Cristo Redentor, né? Que é o cartão postal do Brasil aí. Lá fora ele é o nosso cartão postal, ele é um patrimônio cultural, né? Então, o artigo 62 a 65, né, são poucos artigos, vai falar do ambiente como um conceito amplo, né, e não vai limitar só aos elementos naturais como solo, ar, água, flora e fauna, né? Ele vai falar também das coisas concretas, das construções que são pertencentes ao povo, né, que pertencem ao povo. Então, aqui eu coloquei uma foto de uma coisa da região, né, que é a Bolsa do Café, que hoje já é um patrimônio cultural, um patrimônio histórico e cultural, e a gente tem aí a gente tem o IPHAN, né, que faz o tombamento dos patrimônios históricos e culturais, né? Então, o que é um tombamento, né? O Museu do Café, por exemplo, a Bolsa do Café, é um prédio tombado pelo patrimônio histórico, ele é protegido, então eu não posso demolir, eu não posso mudar a arquitetura, eu não posso pintar nada, eu tenho que manter a configuração original dele, tem que ser mantida, porque ele é patrimônio histórico, ele pertence ao povo, à cultura do país, à cultura local. Então, ele é um prédio tombado pelo patrimônio histórico e protegido pelas leis ambientais, ele também faz parte do meio ambiente, né? Então, a interação da gente com as coisas que estão no meio ambiente, também os elementos artificiais que formam o espaço urbano, também fazem parte
e e também são protegidos por essa lei, tá? Então, a violação da ordem urbana ou da cultura também é crime ambiental. Então, se eu for lá e pichar meu nome lá no Museu do Café, lá na Bolsa do Café, eu estou cometendo um crime ambiental. Estou cometendo crime de qualquer jeito, porque pichação é crime. Mas se eu pichar o Museu do Café, além de estar cometendo um crime, eu estou cometendo um crime ambiental, porque eu estou deteriorando e modificando, ou alterando, ou sei lá o que, danificando um produto, uma coisa que pertence ao povo, que pertence à história de um local. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o crime contra a administração ambiental, né? Então, o que é esse crime? São os artigos de 66 a 69, que fala de condutas das pessoas que impedem ou dificultam o trabalho do poder público, né? De que ele exerça a função fiscalizadora e protetora do meio ambiente. Isso pode, às vezes, acontecer, gente, de dentro para fora. Às vezes, próprios funcionários acabam cometendo, né? Então, esse crime ambiental, e aí ele vai para uma espécie de corregedoria, né? Ele vai ser julgado dentro do próprio ambiente de trabalho dele, porque ele foi pego fazendo uma corrupção dentro do próprio ambiente de trabalho. Ele utilizou aquela facilidade e aquele poder que ele tinha, né? Como é o caso de você dar laudos falsificados, de você vender licença, de você assinar por baixo do pano uma autorização de uma coisa ilícita, enfim, né? Uma facilidade que você tem para uma empresa, tudo isso é passível de criminalização, porque eu estou utilizando o meu poder para impedir que o poder público exerça a sua função de fiscalizar e proteger, tá? Eu tô lá, simplesmente, ó, você vê, eu sou o cara de verde e os de preto estão tudo dando as costas para mim, né? Porque tá todo mundo querendo que eu me dane, né? E o poder público tá lá tentando fazer o seu trabalho, mas tá todo mundo fechando os olhos, né? Levando lá o seu quinhão. Então, comete crime ambiental, olha lá, o funcionário público que faz afirmação falsa ou enganosa. Essas partes mais complicadinhas da lei, eu acabei trazendo de uma forma mais na íntegra, né? Então, por isso que às vezes ele fica numa linguagem um pouco advocatícia, né? Então, omitir a verdade, sonegar informações, dados técnicos científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental, se o funcionário fizer isso, ele está passível lá, está cometendo um crime ambiental. Aquele que concede licença, autorização, permissão em desacordo com as normas ambientais para atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público. Então, eu sou lá o funcionário, né, que dá essa autorização. Aí vem o cara, ele está precisando muito de uma autorização, e aí ele fala assim, eu te dou 2 milhões de reais para você assinar essa autorização para mim. Né? Aí o funcionário público para e pensa, ele fala assim, 2 milhões de reais, quanto tempo eu vou levar na minha vida ganhando esse salário que eu ganho para ganhar 2 milhões de reais? Vou assinar. Ele está cometendo um crime. Ele está recebendo um dinheiro e esse dinheiro é sujo porque ele está cometendo um crime. É tentador? Eu não vou dizer que não é tentador, é tentador. E aí vai uma briga pessoal aí com as suas crenças, com as suas... né, com aquilo que você acredita, e você às vezes está dando uma autorização e eu não estou fazendo mal a ninguém, e às vezes você está fazendo mal a muita gente. Às vezes você está matando gente fazendo isso, está ganhando 2 milhões, mas você está matando gente, você está matando bichos, você está matando vegetação, você está matando o futuro dos teus netos, né? Você tem toda aí uma consequência que às vezes não são medidas, né? São aquelas tentações, né? Minha mãe falava assim, o diabo atenta, né? Minha mãe falava assim, não, filho, o diabo atenta. Então é assim, porque na verdade... não vou fazer mal para ninguém, vou só assinar lá a liberaçãozinha lá para o cara poder jogar os detritos dele no rio, né? Deixa ele, né? Não tô matando ninguém. Tá matando peixe, tá matando todo mundo, inclusive a sua avó velhinha que pode morar lá perto e beber água contaminada, né? Então a gente tem que pensar muito, né, nessas questões morais e éticas, né? É por isso que a gente tem aí toda uma conduta moral e ética que envolve todo tipo de legislação, todo tipo de infração, né?
Bom, e aí tem aqui, isso aqui foi um local com madeira ilegal, né, que foi fechado, foi pego, né? Essa madeira toda é uma madeira ilegal, de desmatamento ilegal. Então, também comete crime ambiental a pessoa que deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, quando tem dever legal ou contratual de fazê-la, ou que dificulta a ação fiscalizadora sobre o meio ambiente. Então, o que é isso? O cara sabe que isso existe, o cara é o famoso cara que leva a bola, né? Por exemplo, quando os bingos eram abertos, mas não eram legais, a polícia passava em todos os bingos pegando lá a sua caixinha, pegando a sua propina, né? A polícia está cometendo crime? Tá pegando uma propina para fechar os olhos e fazer de conta que aquele local não existe, quando tem um letreiro brilhante no meio da rua e todo mundo tá vendo que existe um bingo ali, a polícia nunca viu aquele bingo, né? Então, essas pessoas, né, que fecham os olhos, né, para essa ação fiscalizadora e que levam a propina, também estão cometendo crime ambiental, né? Elas estão deixando de cumprir sua obrigação. Por exemplo, esse local acabou sendo fechado por terceiros, porque esse local já vinha sendo, o dono desse local já vinha passando propina havia muito tempo já para os fiscalizadores da região, e aí isso foi denunciado por terceiros, e aí houve o superior do superior que foi lá investigar aquele fiscal que estava deixando de fazer o seu trabalho, e aí fechou o local e pegou aí, apreendeu toda essa madeira ilegal. Então, aí saiu uma matéria aí, né? Ministro do Meio Ambiente defendendo madeireiros, né? Então, mais de 40 mil toras, lotando mais de 6 mil caminhões, valendo 130 milhões, né? Então, houve aí um acordo, né? E a polícia foi afastada do caso, tá? Porque o corregedor que estava apontando que era crime, aí foi todo uma sucessão de varrer para debaixo do tapete, né? Mas o ministro do Meio Ambiente estava sabendo aí, né? Então, o superintendente, isso aí foi um caso, né? O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, enviou ao Supremo Tribunal uma queixa-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Você não precisa ser polícia ou ser nada disso para fazer fazer uma denúncia, tá? Você pode fazer uma queixa-crime se você souber. Esse cara teve muita coragem, né? Porque acabou dando a cara dele a tapa. Então, o delegado afirmou que o ministro é suspeito de integrar organização criminosa e obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais, né? Então, esse delegado que fez aí a queixa, parece que foi afastado do caso porque não era para ele ter feito a queixa, né? E aí essas coisas a gente acaba nunca sabendo como terminou, né? Porque muitas delas são abafadas, não são noticiadas, né? Então, surge uma notícia e depois acaba não surgindo o resultado disso. E aí a gente está ainda falando de infrações administrativas quando a gente falar de qualquer ação ou qualquer omissão que vá violar as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Então, se eu me omitir em qualquer uma dessas questões, tá? Eu, como um poder administrativo, eu estou fazendo uma infração. Então, a Lei de Crimes Ambientais disciplinou essas infrações nos artigos 70 a 76, e eles foram regulamentados por um decreto, que é o decreto de 2008, 6.514, que depois a gente precisa dar uma olhadinha, não deu tempo de eu pegar o decreto para olhar, mas essas infrações foram regulamentadas nesse decreto aí, tá? Então, o poder público, né, como um fiscalizador, ele pode apreender, né, como foi o caso lá daquela apreensão da madeira, né? Então, e ele vai fazer aí, dar as sanções, dependendo da gravidade dos fatos e também dos antecedentes, né? Porque vai que o cara é um reincidente, né? O cara já fez uma vez, já fez duas, né? Se a Letícia voltar lá na cachoeira, a Letícia é reincidente, a Letícia já não vai só levar o livrinho para casa, a Letícia vai levar uma multa de 4 mil. Então, assim,
essas coisas devem ser analisadas, né? E essas infrações administrativas, elas são analisadas pela gravidade dos fatos. Então, a aplicação das sanções administrativas não vai impedir a penalização dos crimes ambientais, se também forem aplicáveis ao caso. Então, qualquer pessoa, é aquilo que eu falei lá no começo, que a Letícia pode ter sido vedada lá por algum morador local, né? Então, qualquer pessoa tomar conhecimento de alguma infração ambiental poderá apresentar representação às autoridades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA. Então, qualquer pessoa que vê lá um ato de infração pode denunciar. Qualquer um, não precisa ser polícia, não precisa ser fiscalizador, não precisa ser nada, qualquer um pode fiscalizar. E a partir do momento que essa denúncia foi feita, a autoridade ambiental não tem escolha, né? Eles são obrigados, né, a imediatamente apurar o fato. Então, se alguém foi lá e delatou que a Letícia estava na cachoeira, a Polícia Ambiental não tem outra escolha senão ir lá e ver se realmente existe uma pessoa lá. Se ela chegar lá e a Letícia já estiver indo embora, aí é outra coisa. Mas ela é obrigada, né? Se ela não for, aí ela é que vai sofrer uma sanção, porque ela não foi apurar um fato que lhe foi denunciado. Então, é isso que eu falei. A partir do momento que a polícia, né, a autoridade ambiental está lá, ciente do que está acontecendo, eu fui lá numa área de preservação e tinha um monte de gente jogando tarrafa lá no rio, pescando com rede. A polícia ambiental não tem outra escolha, ela tem que ir lá e apurar isso, ver se isso é verdade mesmo, tá? E aí eu vou dar só os balões e a gente vai parar para o intervalo, tá? E aí não esqueça, soltar balão é crime, hoje é crime, antigamente era bonitinho, né? Então, mas o balão vai colocar matas, casas em risco, né? Explosão de fogos também, né? Tem balão que solta fogos, esses fogos também estouram de forma imprevisível, isso pode machucar alguém, né? Então, os crimes contra a flora, um dos mais notórios é a soltura de balões, né? Então, são grandes os riscos e prejuízos que os balões juninos podem provocar, especialmente na época da seca, gente. Tem lá a época da seca, tá tudo seco, caiu um balão no meio daquele mato seco todo, pega fogo em tudo, né? Então, é muito importante. Antes era só uma contravenção, né? E hoje é crime, né? Antigamente era só tido como uma contravenção, dava uma multinha e tudo mais. Agora não, agora soltar balão é crime, tá? E aí é o resultado de uma queima por balão, né? Então, o artigo 42 vai estabelecer que fabricar, vender, transportar, soltar balão que pode provocar incêndio em floresta ou demais formas de vegetação tem a pena de 1 a 3 anos de detenção ou multa, ou seja, ele pode levar a detenção e ainda levar uma multa, tá? Conforme o artigo 59 desse novo decreto aí de 2008, a multa é de R$1.000 a R$10.000 por balão, tá? Então, soltou um balãozinho, foi pego, você pode ser multado de R$1.000 a R$10.000, dependendo. Mesmo que esse balão não tenha caído em nenhum lugar, mesmo que ele não tenha queimado nada, mesmo que não tenha feito prejuízo, foi aquilo que a gente falou lá atrás, né? Mesmo que não tenha feito nenhum dano ao meio ambiente, ele fez uma contravenção, soltar balão é proibido, ele soltou, mas não queimou nada, não interessa, você soltou o balão, poderia ter queimado, e você vai lá levar a sua multinha de R$1.000 a R$10.000. Se pegar fogo, então, aí nós vamos ver se você vai, além de pagar a sua multa, ser detido de 1 a 3 anos por causa do seu crime. Bom, eu vou deixar penalidades, a gente começa a partir de penalidades na próxima aula, e eu vou dar um intervalo para vocês até 9 horas, e às 9 a gente já volta falando do nosso projeto, tá? Então, a gente parou nesse slide de penalidades, e aí eu vou falar sobre crimes ambientais na próxima aula. Deixa eu falar só de penalidade, terminar, falta só 2 para falar de penalidade, vamos terminar aqui penalidades, né? Então, as penalidades, as melhores penalidades são aquelas que mexem no bolso, né, que eu falei para vocês, e elas vão ser instruídas por essa lei, né, do direito ambiental, e vai ser de acordo com a gravidade do crime. Então, quanto mais condenável for a infração, mais severa vai ser a sanção aplicada, né?
Então, olha, é um cara sendo preso por um crime ambiental, né? A pena pode implicar em reclusão, né? Em regime penitenciário, restrição de direitos, prestação de serviços à comunidade, suspensão de atividades, interdição temporária de direitos, prestação pecuniária, recolhimento domiciliar ou multa, né? Recolhimento domiciliar é aquele que o cara fica preso dentro de casa e não pode sair do portão para fora, né? Tem aquelas tornozeleiras, aquelas coisas todas lá que se usa a prisão domiciliar, tá? Então, a gente volta na próxima aula falando de 5 casos famosos de crimes ambientais no Brasil, da lei número 9.605 de 98. Deixa eu voltar lá para a minha apresentação. Gente, alguma dúvida? Falei pra caramba, hein? Letícia, te encheram muito o saco aí no WhatsApp, Letícia? Não, professora, até que não, só treinar mesmo. Daqui a pouco eu encho. Fala, Emerson. Tá tudo bem, professora, tá tudo bem explicado. Obrigada. Vocês gostaram da aula? Gostei. Ah, que bom. É bom a gente conhecer essas coisas, né? Às vezes a gente não sabe, né? Né, Letícia? Às vezes a gente não sabe. Raul, gostei muito. Que bom, Raul, que você gostou. Depois do intervalo, eu vou voltar com vocês falando um pouco mais sobre metodologia da pesquisa. A gente vai finalizar. Eu vou lá nessa cachoeira lá, professora. Emerson, Lagoa Azul. Não pode ir lá, hein, Emerson? Só pode ir para fotografia. Então, depois do intervalo, eu volto com a parte de pesquisa de novo. A gente vai finalizar aquela parte de metodologia da pesquisa, né? E já vou falar um pouquinho da primeira fase do projeto. Eu já passei a primeira fase do projeto para o pessoal de planejamento de navios, porque a gente não vai ter aula na terça-feira, né? E eu teria que ter aula com o pessoal do planejamento de navios na terça, então é feriado. Então, eu já passei para eles por WhatsApp o que eles têm que fazer, mas com vocês eu ainda vou ter mais uma aula na quinta-feira que vem, antes da entrega da primeira fase, então eu vou estar recém-operada, mas eu acho que vai dar para dar aula aí sem câmera, porque eu vou operar a minha gengiva na parte da frente, então provavelmente eu vou estar bem inchada, então eu vou dar aula sem câmera para vocês não me verem muito feio. Ô, professora. Oi. Fugindo um pouco da sua aula, outro dia eu mandei no WhatsApp que a gente tem um trabalho do professor Aguinaldo, né? Uhum. E eu tô quebrando a cabeça aqui porque eu jogo no Google e o Google só dá as mesmas coisas. Por isso que eu perguntei para a senhora. Então, eu falei para você ir lá no Google Acadêmico, né? Precisa ver qual é o tema direitinho. Sem eu ver o tema, não sei como te ajudar. Mas me manda no meu privado qual que é o tema que ele está pedindo, o que ele está pedindo exatamente, que eu vejo como eu posso te ajudar. Tá bom, é porque é pro grupo aí, né? E eu particularmente estou quebrando a cabeça, né? Se quiser colocar no grupo da sala, pode colocar, e aí todo mundo aproveita a informação. Ok, eu vejo que eu posso ajudar vocês, tá bom? Tá, vai okay, falar com o Aguinaldo que eu ajudei, que eu sou discípula do Aguinaldo, ele foi meu professor. Gente, vamos pro intervalo? A gente volta às 9 horas, tá? Vai comer, Letícia? Tô sempre comendo, professora. Então você é magrinha de ruim, né? Porque se eu estiver sempre comendo, eu vou ser maior do que eu já sou. Vou parar de gravar, tá, gente? Para fazer a primeira parte já da gravação.